Boa noite, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Neste dia nós queremos compartilhar com os irmãos as verdades da Palavra de Deus que está na história de Davi, né? Nós estamos estudando a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Lá no livro de Atos 13, nós encontramos esta verdade, dizendo que Deus buscou e encontrou um homem segundo o seu coração. Isso é muito importante a gente entender isto. E nós estamos estudando então sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. No estudo anterior, da terça-feira passada, nós vimos que o homem escolhido pelo povo foi Saul, quando Deus foi rejeitado. E Deus disse para o profeta Samuel: não rejeitaram você, rejeitaram a mim. E Saul logo não foi aprovado para a obra que a escolha do povo foi mal feita. E foi Saul rejeitado por Deus. E Samuel disse assim para Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus, que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. 1 Samuel 13, 14. Então, naquele estudo número 1, sobre a vida de Davi, nós aprendemos, primeiro, a importância do ensino do lar cristão. Segundo, nós aprendemos o terrível problema da inveja. Terceiro, o terrível perigo de não buscar a Deus ou de rejeitar a Deus. Você pode acompanhar esse estudo, está no Facebook. Hoje nós vamos aprender sobre Davi, o escolhido de Deus, com o tema: que tipo de pessoa Deus escolhe e usa? Ou como é a pessoa que Deus quer usar? A Bíblia diz, 1 Samuel 13,14, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Deus buscou um homem que lhe agrada. Meus irmãos, depois de Jesus Cristo, nós já falamos no outro estudo, Davi é o homem que a Bíblia mais fala sobre ele. Sobre Abraão, pai da fé, a Bíblia tem 14 capítulos. Sobre José, um grande exemplo também, tipo de Cristo, 11 capítulos. Elias, o profeta de fogo, a Bíblia nós encontramos 10 capítulos. Já sobre Davi, na Bíblia nós encontramos 66 capítulos, fora citações do Novo Testamento sobre Davi. Pensar que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus pode nos levar a tê-lo como um tipo de super-herói. Para mim, ele é um grande herói mesmo, Davi, né? Mas, de fato, ele foi um grande guerreiro, foi um herói de guerra. Mas não podemos, irmãos, ter uma ideia errada sobre o motivo pelo qual Deus escolheu Davi, ou porque ele escolhe alguém. Sabemos que Deus escolhe as pessoas conforme a sua livre, soberana vontade, para realizar a sua santa vontade. Deus escolhe pessoas para fazer a vontade dele. Mas que tipo de pessoa que Deus escolhe e usa? Para entendermos um pouco disso também, precisamos verificar primeiro um outro texto bíblico no Novo Testamento, em que se fala dessa escolha de Deus. 1 Coríntios 1, 26 a 29, a Bíblia diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Que lindo texto, né? O contexto aqui trata da maneira com que pessoas diferentes consideravam o apóstolo Paulo, desprezando-o. Alguns leitores da carta de Paulo eram judeus que estavam esperando um milagre, esperando um sinal que provasse que Paulo era de Deus mesmo. Os leitores também eram muitos gregos que se preocupavam apenas com o aspecto exterior e superficial. Os gregos, meus irmãos, se importavam com a intelectualidade, com músculo, com beleza. Então, observe cuidadosamente essas palavras de Paulo. Quem que Deus escolhe?
Dr. Charles Swindoll, citação da versão New Berkeley, ele diz assim, abre aspas, Deus também escolheu as pessoas insignificantes e os joões ninguém do mundo para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Fecha aspas. Nessa tradução livre. É como se o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estivesse dizendo assim, olhem à sua volta, seus corintianos, ou os coríntios. Não vou encontrar uma pessoa famosa aqui. Por quê? Para que ninguém se gabe na presença de Deus. Meus irmãos, nós muitas vezes procuramos pessoas a quem admirar. Queremos que as pessoas, admirar as pessoas belas. Nós queremos encontrar pessoas brilhantes e bem-sucedidas. Ficamos deslumbrados com a aparência superficial. É isso que o mundo procura. Mas Deus não é assim. Vamos ver aqui na escolha de Deus por Davi, que tipo de pessoa que Deus procura. Quais são as qualidades que Ele quer encontrar em nós ou que Ele quer produzir em nós para nos usar. Primeira qualidade que a gente vê aqui no texto da escolha de Davi, ele, o nosso Deus, ele não olha a aparência exterior. E a primeira qualidade que Deus viu em Davi foi a qualidade de espiritualidade, um homem espiritual. E o texto diz, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Está junto do coração de Deus. Isso é espiritualidade. Quando Jessé passou seus filhos diante de Samuel, o primeiro que Samuel viu foi Eliabe, o mais velho, o primogênito, o robusto, e pensou assim, é esse o homem que Deus quer. Mas Deus viu o coração do Samuel, do profeta Samuel naquela hora. Ele disse, abre aspas, Deus disse, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. O que significa ser alguém segundo o coração de Deus ou alguém espiritual? Significa ser uma pessoa cuja vida está em harmonia com o Senhor Deus. O que é importante para Deus é importante para essa pessoa. É importante para você. O que Deus deseja é o que você também deseja. Quando Deus diz assim, vá para a direita, você obedece. Quando Deus diz, não faça isso em sua vida, você não faz. Quando Ele diz, isso é errado e você precisa mudar, então você muda. Por quê? Porque o seu coração se inclina para Deus. Quando você é profundamente espiritual, o seu coração é sensível às coisas de Deus. E um versículo paralelo em 2 Crônicas confirma isso. Veja só, 2 Crônicas 16, 9 diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Deus quer se mostrar forte para com aquela pessoa que é o coração totalmente de Deus. Imagine Davi lá no campo, debaixo de uma árvore, louvando ao Senhor Deus com sua harpa na mão, cantando hinos de salmos, hinos que ele mesmo compunha. Comunhão com Deus lá no trabalho, vida espiritual. Não cantava caipira, outras coisas do mundo. A verdadeira espiritualidade está num coração em que quer que tudo agradar a Deus e fazer o que Deus deseja. Em tudo aqui na terra realizar a vontade do Pai. Esse é o desejo do homem espiritual. É um coração que reconhece a presença de Deus em todo momento da sua vida. Um coração que entende que Deus está te observando, te apoiando, dirigindo, instruindo e cuidando. Portanto, quero dar um conselho para você, aprendizado nesta tarde, nesta noite. Não se julgue superior ou melhor do que os outros, mas também não se julgue inferior ou incapaz para a obra que Deus tem te chamado. Disponha, querido ouvinte, a servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Assim o Senhor, que escolhe quem quer, terá prazer de te ver servi-lo. Deus vai ter o prazer de ver você servindo a Ele. Não há maior desafio, maior honra, maior prazer do que servir ao Senhor, meu irmão, meu querido ouvinte. Meu querido amigo, irmão e ouvinte, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita quem Ele escolhe.
Deus não procura os poderosos deste mundo, mas ele reveste de poder os seus escolhidos. Deus nunca chamou gente desocupada e à toa, mas chama pessoa disposta e que está trabalhando, disposta ao trabalho. Deus quer pessoas dispostas a servir em obediência a Ele, que sabe a vontade dEle. Você é uma pessoa que se preocupa mais com as coisas espirituais e celestiais ou se preocupa mais com as coisas terrenas? Nós temos a responsabilidade social, por isso essas duas coisas devem ocupar nossa mente, sim. Mas a pergunta é, qual você preocupa mais? Com as coisas materiais ou espirituais? Segunda qualidade que Deus quer em nós, produzir em nós e ver em nós para nos usar é a humildade. Deus, meus irmãos, não procurou um campeão na frente da batalha. Deus não procurou nos palanques, nos púlpitos, nos tronos ou em qualquer um destaque famoso nas páginas de jornais. Deus foi encontrar um jovem lá no campo, sozinho, trabalhando e esquecido pelo próprio pai. Veja só, querido ouvinte, no dia da escolha entre os filhos de Jessé, Jessé passou os 7 filhos diante do profeta Samuel e não passou Davi. Disse, pois, Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda faltam mais, moço, está apacentando ovelha. Manda chamá-lo, pois nós não assentaremos na mesa sem que ele venha, disse Samuel. Imagine agora, querido irmão, a cara do Jessé, dizendo, vou mandar chamá-lo. Será por que o Jessé desprezou e não trouxe Davi para o evento tão importante? Será por quê? Agora imagine a comida esfriando até aquele adolescente Davi chegar, tomar banho, se apresentar ao profeta e depois sendo ungido diante de todos. Você não ficaria todo orgulhoso? Davi não ficou assim. Davi era um jovem humilde, num serviço humilde e difícil. Um jovem de coragem. Deus não importa se não é tão grande. Deus não importa se você ainda é jovem, mas Deus importa se tem caráter de servo humilde e fiel. Isso que Deus quer em nós. O servo fiel não procura sua própria glória. O servo não quer que o seu senhor fracasse. O servo não quer tomar o lugar do patrão ou do seu chefe. O servo humilde quer promover o crescimento do patrão e fazer com que ele se sinta bem, que se saia bem. O servo quer que o patrão tenha sucesso. Meus irmãos, há muitos grandes exemplos de humildade de Davi, mas eu quero mencionar 2. Primeiro, mesmo depois de ungido rei diante dos seus irmãos e familiares, ele voltou lá para o campo a cuidar das ovelhas sozinho, o emprego mais humilde que tinha. Ele não ficou se ostentando, se gabando e exigindo reverência de qualquer um dos familiares, dos direitos já de ungido. Um coração humilde voltou humildemente para o campo. Segundo, mesmo sabendo que seria rei em lugar de Saul e de ter 2 ocasiões oportunas para matar Saul, ele teve dentro da caverna e depois quando Saul estava dormindo dentro da tenda. Essas 2 oportunidades, ele não lançou mão, mesmo sabendo que ele ia ficar no lugar do Saul, ele não matou Saul. Ele foi humilde. Davi não deu um passo maior que a perna, não ultrapassou o limite do tempo de Deus, não buscou a sua própria honra, ele esperou a exaltação vir das mãos do próprio Deus. Isso é muito importante, que está cheio de gente hoje que não sabe esperar a exaltação de Deus. Salmo 27 fala assim, Davi depois diz assim, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. Agora chegou a hora. Ainda ele diz assim, o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Mateus 23, 12 diz Jesus assim, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E Pedro aconselha, 5:6, 1 Pedro, humilhais, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Meus irmãos, nossa mensagem do domingo passado agora está aí no Facebook, você pode assistir o tema, aquilo que o Senhor aborrece, fala um tópico inteiro sobre isso. Deus detesta o soberbo, o orgulhoso, o de olhar altivo. A Bíblia ensina, querido ouvinte, que é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos ou riqueza com o soberbo. A Bíblia ensina que uma pessoa humilde é aquela que faz a vontade do seu Senhor.
E Deus diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. O servo humilde faz a vontade do seu Senhor. Jesus foi homem humilde e fez a vontade do Pai. Filipenses 2,8 fala que ele a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que os olhos altivos do Senhor abate de longe. Portanto, querido amigo, irmão ouvinte da palavra de Deus, deixe de ser nariz empinado, exibido, achando que é o gostosão da área, que é o bonzão, né, o rei da cocada, achando que é a boneca do pedaço. Seja um jovem alegre, humilde. Seja uma mulher alegre e humilde. A Bíblia diz que a beleza de uma mulher está no interior do coração, unido ao espírito trajo de um espírito manso, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Essa que é a beleza de uma mulher, é na humildade. Um recado para todos que eu quero dar aqui nesse ponto, especialmente para pastores e presbíteros, e diáconos também. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser exemplo aos santos, de serviço aos santos. Servir aos seus conservos é servir a Cristo. Então você está na igreja para servir. Terceira qualidade que Deus deseja em nós, para nos usar, é a integridade. Veja só, sei que muita gente não entende integridade. Salmo 78, versículos 70 a 72 diz, abre aspas, também elegeu a Davi seu servo e tirou do aprisco das ovelhas, de após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Meus irmãos, Deus não está procurando o espécime magnífico da humanidade. Ele busca servo profundamente espiritual, genuinamente humildes, como nós vemos, e sinceros, que tenham integridade. Você quer ver alguns sinônimos deste termo hebraico integridade, que é tamam? Integridade, tamam, significa completo, inteiro, inocente, que vive com simplicidade, sadio, sólido, forte. Portanto, íntegro é o que você é quando ninguém está olhando. Significa que você é completamente honesto com você mesmo, consigo mesmo. O contrário disso é hipocrisia, que parece honesto e verdadeiro para os outros, mas no fundo sabe que não é. Isso é a pior desespero e desilusão de um homem hipócrita. Pôr a cabeça no travesseiro e saber que ele é um hipócrita. 1 Coríntios 2,16, irmãos, veja bem para entender o que é integridade. Diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 3,16 diz que somos santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Portanto, irmão, integridade é a consciência da realidade do Todo-Poderoso presente em sua mente. Um Deus presente comigo, do qual não posso me esconder, para o qual não posso mentir e enganar. Sendo Ele o Deus que eu quero servir e agradar. Consciência que Ele está perto de mim, eu quero agradar. Essa consciência, então, me faz buscar uma integridade pura em mim mesmo e no Deus que habita em mim, em você. Por exemplo, você já colou goma de chiclete debaixo do banco da igreja? Ninguém vendo, você colou lá. Varrer a sujeira para debaixo do tapete. Esconder a sujeira, o erro. Aceitar e ficar calado quando alguém devolve o troco errado a mais para você. Fingir que não viu quando viu. Isso não é pessoa íntegra. Está escondendo uma sujeira debaixo do banco, pensando que ninguém está vendo. Deus na eternidade vai mostrar isso para você e para todo mundo. Outra coisa, pedir perdão sem confessar qual é o pecado que está pendente, que está incomodando. Isso não é ser íntegro. Pedir perdão e não confessar o nome do pecado. Perdoa meus pecados. Não é assim. E o pecado, qual que é? Você conhece a história linda de Jó? Jó 1 fala que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que desviava do mal. Integridade tem a ver com temor de Deus. Meus queridos amigos e irmãos ouvintes, vivemos num mundo em que basta causar boa impressão.
Mas você nunca será um homem ou uma mulher de Deus se for essa a sua filosofia de vida. Basta causar boa impressão para todo mundo, não importa o que eu sou realmente. Você nunca vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Meu querido, você nunca pode fingir para o Todo-Poderoso. Ele não se impressiona com o exterior, mas ele concentra-se na qualidade interior, na integridade do coração. Aquelas coisas que levam tempo e disciplina para cultivar. Portanto, seja um homem íntegro, consciente da presença de Deus na sua vida todo instante, que ele vê. E o que você vê com seus olhos está gravado aqui para sempre, até na eternidade. Isso vai ser trago à luz. Integridade é saber ser isso. É ser puro diante de Deus e puro consigo mesmo. Não é só fingir que é honesto ou tentar ser honesto para os outros. Conclusão da nossa mensagem, querido ouvinte da palavra de Deus. Deus não escolhe pessoas pelas qualidades que elas têm. Não. Mas Ele usa pessoas que vivem espiritualmente em harmonia com a vontade dEle. Pessoas humildes e pessoas que são íntegras. Essas qualidades Deus espera em você encontrar na minha vida e na sua. E essas qualidades nós as encontramos e as conquistamos e as aperfeiçoamos estando em Cristo, unido com Cristo. É em Cristo que temos essas qualidades. A Bíblia diz que Ele é quem faz forte o cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Portanto, não deixe seus medos e pecados te afastarem da presença do Deus Todo-Poderoso. Fale com Deus. Conversa com Deus sobre os seus pecados, sobre suas fraquezas, e Ele vai transformar você, vai purificar você. Primeiro assunto que Deus quer ouvir de você, pecador, é que Ele quer que você converse com Ele sobre os seus pecados. O primeiro assunto que Ele quer conversar com você é sobre os seus pecados. Porque Ele está pronto para perdoar, para transformar. Fale para Deus qual é o seu medo, qual a sua fraqueza, qual é o seu pecado, que Ele vai purificar. Ele vai purificar você e depois Ele vai usar você para a glória dEle. Essa é a nossa função nessa vida, é para isso que fomos criados. Isaías 1, 18 a 20 diz assim, abre aspas, a palavra de Deus diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Fecha aspas. O que Deus está dizendo? Arrazoemos, conversa comigo. Sobre o quê? Sobre os pecados seus, que eu vou purificar. Querido ouvinte, Deus quer usar você. Quando Deus escolhe alguém e chama para sua obra, você não deve arrumar desculpa. Quando Deus chama, Ele capacita, Ele respalda, Ele supre e fortalece. Então creia que Deus escolheu você antes de você nascer. Creia que Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Ele viu você, Ele amou você. E Ele disse assim, tu és meu, nunca te deixarei, não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É Deus que diz isso em sua palavra. É por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para te dar nova vida, tirar você dos pecados e transportar para a rocha, para o reino do Filho do seu amor, para servir a Ele, para ter vida abundante, para ter vida eterna. Por isso que Jesus veio ao mundo, porque Deus amou você. Creia nisso, que Deus te ama e seja um servo íntegro, humilde e que tem vida espiritual com Deus. Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra. E nos ajude a viver cada dia uma vida de harmonia com o Senhor, preocupado com o reino espiritual, com as almas daqueles que estão perdidos, com conquistar almas para o Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver humildemente. Estamos aqui para servir uns aos outros. E nos ajude, Deus, a ser íntegro, um coração puro diante do Senhor, que não esconde nada. Que, primeiro de tudo, vai prestar conta para o Senhor. Nos ajuda a entender isso. Pai, muito obrigado, o Senhor é que tem nos amado e tem cuidado de mim e dos nossos ouvintes da Tua palavra.
Abençoa cada um que está ouvindo a tua palavra. Que ele possa ter o desejo de ser usado pelo Senhor. Que eles possam crer no amor do Senhor por eles. Nos fortalece na fé para viver uma vida que agrada o Senhor. Que nós possamos ser pessoas, homens e mulheres, jovens e adultos, que vivem com um propósito de agradar o Senhor. Que sejamos pessoas que agradam o coração do Senhor, que o Senhor é o único Deus. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos que estão ouvindo. Eu vou postar aqui no YouTube e depois no Facebook. Um grande abraço a todos. Deus abençoe muito, muito. Em nome de Jesus.